Oi, Enfer, vamos descobrir hoje um pouquinho sobre as leis da enfermagem. Eu sei, é um assunto que ninguém gosta na enfermagem. É muito difícil alguém gostar deste assunto, mas eu sei que você vai adorar a aula de hoje, então fica até o final do vídeo, tá bom? Eu vou explicar no método de perguntas e respostas para ficar mais didático. Então, como o Corém, como o COFEN, eles definem as penalidades? Então, a definição das penalidades vai depender da gravidade, o que aconteceu com o paciente, vai depender das circunstâncias do dano causado, e não é só um coração partido, e vai depender dos seus antecedentes, se isso já aconteceu antes, se você tem reclamação, como é o seu histórico dentro daquele hospital. Tudo isso vai ser analisado pelo sistema Corém-COFEN. E quais são os tipos de infrações? São 4 infrações que eu vou explicar no próximo slide. Então, existe a infração leve, que é basicamente as ofensas. Existe a infração moderada, que é a debilidade temporária do membro. Por exemplo, você fez alguma coisa ali, aplicou alguma injeção, alguma coisa errada, que fez com que aquele membro, aquela perna, aquele braço do paciente parasse de mexer durante um tempo. Mas o membro vai voltar. Então, essa é uma infração moderada. Tem a infração grave, que essa debilidade do membro, ela não é temporária, e sim permanente. Lesionou o pé, lesionou a mão, lesionou o braço, e o paciente não volta mais a mexer com aquele membro. Isso é uma infração grave, além do risco iminente de perder a vida. E tem a infração gravíssima, que é a perda da vida ali propriamente dita. Então, essas são as 4 infrações que existem no Código de Ética do profissional de enfermagem. E quais são os tipos de penalidades? São 5 que eu vou detalhar cada uma para vocês. A primeira é a advertência verbal. É quando é chamada a atenção do profissional da enfermagem com 2 testemunhas. Então, você pega ali 2 testemunhas, chama o profissional de enfermagem que cometeu ali o deslize e faz aquela advertência verbal. O profissional assina uma folha específica lá do hospital, e as testemunhas também assinam. E o assunto fica por ali. A advertência verbal é o profissional que cometeu o delito, mais as 2 testemunhas, e mais ninguém sabe do que aconteceu. Essa é uma advertência, a infração mais leve, né, que é a advertência verbal. A segunda advertência é a multa, que pode variar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do Corém. Então, por exemplo, do enfermeiro está 480, se eu não me engano. Então, pode variar de pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do 480. Aí vai depender, é um técnico de enfermagem? Então, é 1 a 10 vezes o valor da anuidade do técnico de enfermagem. É o auxiliar? É de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do auxiliar de enfermagem. A terceira penalidade é a censura, que significa uma repreensão que é divulgada nos jornais de grande circulação. Essa repreensão também é divulgada nos sites do Corém e do COFEN. A censura, ela piora ali a vida do profissional, porque todo mundo sabe. Ao contrário da advertência verbal, que é a primeira, o profissional é chamado a atenção, mas só ele sabe com as 2 testemunhas. Na censura, não. Ele é repreendido e todo mundo sabe, Corém, COFEN e os jornais de grande circulação. Lembrando também que não é só isso. Lembrando que se o profissional recebeu uma censura, significa que o dano causado para o paciente foi pior. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com as nossas técnicas, com a nossa com o nosso tratar com o paciente, né? Por isso que é bastante interessante a gente sempre estar ligadinho ali nas leis para a gente tomar cada vez mais cuidado, fazer as nossas atualizações, as nossas capacitações, para que a gente não corra o risco de cometer um ato a ponto de sofrer uma censura. A suspensão é o direito interrompido de exercer a profissão por até 90 dias. Essa suspensão, ela é, por exemplo, se você é enfermeiro em um hospital e técnico em outro hospital, essa suspensão é para as 2 categorias, mesmo que o profissional tenha cometido um ato lá como técnico.
mas a suspensão também cabe para o enfermeiro, ele enfermeiro no outro hospital, e vice-versa, tá bom? Então, essa suspensão é para todas as categorias que você estiver inscrito dentro da enfermagem. Você pode ser auxiliar em um hospital, técnico em outro hospital, e enfermeiro em outro hospital. Se o seu delito for em qualquer uma das categorias, a sua suspensão será para as três, tá bom? E também vai ser divulgado nos sites do Corém-Cofem, nos jornais de grande circulação, inclusive para os seus empregadores. Então, aí vai ficando cada vez pior, né? E a quinta penalidade, que é a mais grave, é a cassação, que é a perda do direito de exercer a profissão por até 30 anos, mais a divulgação nos jornais de grande circulação e nos sites do Corém-Cofem. Lembrando que na suspensão, que é a anterior, e nessa cassação, a carteira do Corém, ela é retida. É importante saber disso, porque se você for prestar para algum concurso público, eles costumam pedir isso, tá? Então, a carteira da enfermagem, ela é retida no processo de suspensão e no processo de cassação. E mesmo que a gente não use, né, é importante falar, porque a gente não usa na vida prática, a gente não usa, né, a nossa carteirinha da enfermagem, nem como auxiliar técnico ou como enfermeira, a gente não costuma usar, né, a carteirinha, mas ela é retida no processo de suspensão e cassação, tá bom? E essa cassação, por que que eles colocam assim? Ah, é perda do direito de exercer a profissão por até 30 anos. Nossa, aí você fala, nossa, em 30 anos a pessoa já trocou de profissão, né? Quem é que vai ficar esperando? Bom, esse processo funciona, né? Esses 30 anos funcionam, porque o profissional que sofreu a cassação, ele pode pedir uma reavaliação e passar por um processo de reabilitação. Aí tem todo um processo realmente, né? Que ele tem que ficar um tempo sem exercer a enfermagem, ele tem que demonstrar que corrigiu ali as falhas técnicas ou as falhas éticas que levaram que levaram a essa cassação, né, do profissional, e depois ele vai ser reavaliado pelo Corém e pelo Cofem. Aí, se for constatado que ele está apto a voltar, ele pode voltar. Então, a cassação ela pode ser revertida desde que o profissional ele consiga ali reverter, passar por um tempo sem estar na enfermagem e comprovar e provar que ele pode voltar. E a cassação é a mesma coisa da suspensão. Se ele foi cassado no processo de auxiliar de enfermagem e trabalha em outro hospital como técnico enfermeiro, a cassação vale para os três. Ele não pode mais exercer a área da enfermagem. Tá certo? Se você já gostou desse conteúdo, se inscreve e até mais!